Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 40. A fé é a firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. Por causa da fé, os antigos foram aprovados por Deus. Pela fé, compreendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Foi assim que de coisas invisíveis se originou o que vemos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa da fé foi declarado justo, e o próprio Deus afirmou que aceitava seus dons. Pela fé, embora esteja morto, Abel continua falando. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem passar pela morte, e não o encontraram porque Deus o havia levado. Mas se antes de ser levado, declararam que ele havia agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Pela fé, Noé foi avisado por Deus sobre coisas que ainda não via. Ele levou tudo a sério e construiu uma arca para que sua família se salvasse. Pela fé, condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamado de partir para o país que haveria de receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele foi morar como estrangeiro na terra que lhe haviam prometido. E habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Pois Abraão esperava a cidade construída sobre alicerces, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Pela fé, também Sara, embora de idade avançada, recebeu vigor para conceber, porque acreditou na fidelidade de Deus, que lhe havia prometido isso. Assim, de um só que estava praticamente morto, foi gerada uma multidão como as estrelas do céu e como a areia incontável das praias. Com essa fé, todos eles morreram sem conseguir a realização das promessas. Eles apenas de longe as viram e saudaram, e se confessaram estrangeiros e peregrinos na terra. Falando assim, demonstraram que estavam procurando uma pátria, porque se tivessem sentido saudade da terra que abandonaram, poderiam ter voltado para ela. Pelo contrário, desejavam uma pátria melhor, ou seja, a pátria celeste. Por isso Deus não se acanha de ser chamado Deus deles, porque de fato Deus preparou para eles uma cidade. Pela fé, Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaque, seu filho único, justamente aquele do qual lhe haviam feito esta promessa. Isaque vai continuar a descendência de você, porque Abraão considerou que Deus tinha poder também para ressuscitar os mortos. E assim Abraão recuperou o filho, e isso se tornou um símbolo. Pela fé, Isaque abençoou o futuro de Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, agonizante, abençoou os filhos de José e se prostou, apoiando-se na ponta do bastão. Pela fé, José, no fim da vida, se recordou do êxodo dos filhos de Israel e deu instruções a respeito de seus próprios restos mortais. Pela fé, quando nasceu Moisés, seus pais o esconderam por 3 meses, vendo que era um menino bonito, e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, já crescido, renunciou ao título de filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a humilhação de Cristo uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito sem temer a ira do rei, pois se agarrava ao invisível como se fosse visível. Pela fé, celebrou a Páscoa e aspergiu com sangue, para que o exterminador não matasse os primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram.
Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de serem rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe acolheu pacificamente os espiões e não morreu com os rebeldes. O que mais posso dizer? Eu não teria tempo para contar a história de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé, eles conquistaram reinos, estabeleceram a justiça, viram cumpridas as promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, recuperaram a saúde na doença, foram valentes na guerra e expulsaram exércitos estrangeiros. Algumas mulheres recuperaram os próprios mortos, através da ressurreição. Outros foram torturados, recusando a libertação que lhes era oferecida, a fim de alcançarem uma ressurreição mais valiosa. Outros ainda sofreram humilhações e surras, foram acorrentados e jogados na prisão. Foram apedrejados, serrados e morreram assassinados com golpes de espada. Andavam errantes cobertos com peles de cabras e ovelhas, necessitados, atribulados, maltratados. O mundo não era digno deles, que tinham de vagar por desertos, montanhas, grutas e cavernas. Todos foram aprovados por Deus por causa da fé que tinham. Mas, apesar disso, nenhum deles alcançou a promessa. Porque Deus reservava para nós um plano melhor, para que, sem nós, eles não chegassem à plena realização.